Olá, este é o canal Ópio do Povo. Aqui é o boletim, culturalmente, o boletim semanal que dá dicas de cultura para você que está aí preso, né? Sim, Nesse mundo distópico de pandemias e pandemônios e tudo é isso mais, né? aí. É Tendo isso mesmo. que viver nessa situação lamentável que a gente tem vivido já são nove 9 meses. meses, já é quase uma gestação, né? Sim. Já é quase uma gestação. Eu sou Luiz Antônio Giron, este é André Solito, e a gente começa a falar com vocês sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que é cultura. É isso Cultura, aí. né? A gente separou já algumas dicas aqui, começando por streaming, que tem sido um grande companheiro nesses tempos de pandemia, né? E, bom, a Netflix tem duas estreias que a gente separou. A primeira é uma série que chama Alice in Borderland. É uma produção japonesa baseada no mangá que, como o próprio nome sugere, é inspirada em Alice no País das Maravilhas, né? Alice in Wonderland. E só que nessa versão distópica de Tóquio, os personagens caem lá e precisam enfrentar uma série de jogos ali, de desafios para sobreviver. É um formato que a gente já viu no cinema e nas séries em outras vezes, mas que essa produção especificamente eu acho que está bem interessante. Estou bem curioso para ver qual é, né? E esse tipo de formato japonês da distopia, de jovens se engalfinhando, se matando para sobreviver e tal, uma coisa que começa lá no Battle Royale, no século passado, né? E É até mesmo. hoje isso e os games, né? Os videogames têm tido o videogame é praticamente isso hoje em dia. É São, verdade. né, Virou até Fortnite, sinônimo, né, de um virou formato. de um formato. Mas eu tô curioso, essa série são quantos episódios? Se eu não me engano, são 10. 10 episódios. Uhum. A princípio são esses e não sei se vai ter segunda temporada, nada disso ainda. Uhum. E é, claro, inspirado naturalmente no livro, no romance matemático do Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas. A gente poderia até traduzir como Alice no País dos Extremos, né? É Sim, Alice hoje nesse mundo extremado, né? E vamos exatamente. ver, para ver. É pela Netflix, né? Está É, sendo estruturado pela Netflix. É uma sim, produção que é agenciada pela Netflix. Né? sim, E qual é a mas já. outra opção de Netflix que a gente tem aí? Bom, a outra é nacional, é um documentário do Emicida, chama Amarelo, é Tudo Pra Ontem, que esse já está disponível, chegou essa semana, a gente já viu, e é muito bom. Ele parte da gravação do disco mais recente do Emicida, que é o Amarelo, e de um show que ele fez no Teatro Municipal em São Paulo. Mas não é só uma gravação do show, ele parte disso para contar a história dele como rapper, como músico, mas também para resgatar a história de várias personalidades negras que foram ignoradas assim pela história, desde de Tebas, que foi um cara que foi escravizado, e depois, quando ele conseguiu a alforria, ele trabalhou como arquiteto e foi fundamental em vários monumentos e obras que estão lá no centro de São Paulo e que hoje viraram ícones, assim. Passando também por ativistas, tem a Lélia Gonzalez, tem a história do samba, ele fala do Wilson das Neves, uma jornada muito bacana, assim, e o mais curioso é que eles estavam com o roteiro, assim, encaminhado para começar a montar o filme em março, quando veio a pandemia. Então eles contaram que o filme foi todo feito pelo Zoom, assim, é como a gente está gravando esse nosso boletim. Eles iam lá discutindo horas, noite, madrugada dentro e montando e vinha até que o filme ficou pronto, está disponível agora e o resultado é muito interessante, assim, porque eles passam superficialmente por várias coisas, dão uma pincelada em toda essa história que foi ignorada, mas é uma porta de entrada, assim, a pessoa vai ficar curiosa por outro personagem, vai começar a ir atrás, então eu acho que tem um papel muito importante, sim, e com essa plataforma gigantesca que é a Netflix, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, o show é bom, as músicas são ótimas, o disco dele é muito bacana, ano passado apareceu em lista de melhor do ano aqui no Brasil, e Uhum.
E o filme em si faz jus, assim, acho que é muito legal. Bom, em relação à Netflix, eu queria até fazer um comentário, né? A Netflix abriu a possibilidade do surgimento de muitos talentos, né? Sim, Mas a gente não pode confundir Netflix com, por exemplo, um outro serviço de streaming como o HBO, que são estúdios em que existe uma visão mais assim, fechada, mais de qualidade. As coisas não tão boas, mas isso permite também que apareçam muitas novidades como esse do Emicida, né? Quem diria que a gente teria essa oportunidade de conhecer melhor a obra do Emicida e desse mundo, né? Do mundo da exclusão social, mundo do negro, né? Em São Paulo, o que é muito importante, né? não, é muito Bom, legal. nós temos cinema também, né? Sim, também dica dupla, E por, cinema continua, também tem as versões. a gente falou já do Festival Varilux, que é um festival tradicional, né, de cinema francês, que já rola aqui há muito tempo, e que agora ele está na fase de repescagem, né? Então, se você... A gente vai botar aqui a programação, alguns dos filmes estão passando de novo, e esse foi um dos festivais que estão rolando meio presencialmente, assim, um dos poucos, né, esse ano, assim, Eu acho que é um dos poucos. São várias cidades do Brasil, do sul a norte, né? E tem sim, essa possibilidade, claro, que os protocolos, você vai lá, você assiste ao filme, né? São filmes muito importantes, muito legais, que estão saindo agora, né? Então, sim. sempre fica essa sugestão de uma chegada. E você que está numa cidade menor, que tem menos perigo, né? Tenta ver ali, coloca a máscara e vai ver um filme. Né? E é aquela coisa, né? Porque vários só estão passando, quer dizer, vão passar aí e depois podem entrar em circuito mais comercial, enquanto que outros não, né? É o que está hoje. Outros não. E temos o Festival de Cinema Russo, não é isso? Tá Sim, rolando também, não é? esse é num formato totalmente online, mas é o primeiro festival nesse formato. Assim, o cinema russo tem muitos fãs aqui, tem iniciativas que lançam clássicos do cinema russo em DVD e tal, mas esse aqui é um de produções recentes, então é uma oportunidade de você conhecer o que está rolando agora, nos últimos 5 anos no cinema russo, né? Assim, os clássicos a gente conhece, tem vários que estão disponíveis aí em vários serviços de streaming, de Tarkovsky a Eisenstein, mas as coisas recentes são menos populares. E é muito legal poder ver também o que está rolando no cinema russo. Assim, acho que teve um caso mais recente que ficou bem famoso, que foi o Leviathan, né? Que foi, se não me engano, foi indicado ao Oscar. Mas eles têm uma produção excelente, eles são referência em cinema. Então, acho que é sempre uma baita oportunidade poder ver o que eles estão fazendo agora, né? Uhum. E esse festival ele acontece em que streaming, em que plataforma? Naquele SP Cine Play, a gente vai botar até o link aqui Ah, na descrição também, até o dia 30 de dezembro. Alguns têm horários específicos, então é bom dar uma olhada na programação aqui, que a gente vai linkar para saber exatamente quando assistir, mas é tudo gratuito. O que é como se precisasse desse incentivo extra, é tudo de graça, é só chegar lá e curtir. gratuita. Aliás, por falar a gente tem aprendido muito isso, né? Por exemplo, o teatro tem aprendido muito, né? E agora a gente tem várias coisas de teatro que tem. Eu acho engraçado isso. O pessoal o teatro que foi, vamos dizer assim, a área mais afetada, porque depende da presença das pessoas. Né? O pessoal do teatro, os dramaturgos, os diretores, os atores, os elencos, aprenderam a trabalhar com a internet de uma maneira tão incrível. A cada semana a gente vê novidades, né? Vê ousadias, vê coisas novas. E agora vai ter uma virada cultural do teatro
que vai acontecer agora, e com várias peças gratuitas, né? Para qualquer gosto aqui, né? Começa aqui, tudo online, né? São Sim, 20. E aí é impressionante a variedade. Tem desde Mãe Arrependida da Carla Tenório, tem Experimento em Processo de Sara Antunes, tem Cia Munguzá, tem muita coisa que acontece agora, né? Nessa virada cultural aí de entre 12 e 13 de dezembro. sim, Vale a pena você mergulhar no teatro, e o que tem sido feito no teatro realmente eu acho impressionante. Eu tenho visto muitas coisas, né, que eu vi lá, desde coisas mais leves, como a comédia da Mia Mello, lá da Mãe, que é bem sim, bom, que está em cartaz também, vale a pena você ver, até coisas do grupo Tapa, que tem elaborado um repertório clássico, né, de peças clássicas via internet. sim. Eles estão transmitindo gratuitamente, ou então por um preço muito módico, diretamente do Teatro Aliança Francesa, né, São Paulo, o venerável Teatro Aliança Francesa de São Paulo, e coisas muito bonitas, coisas muito interessantes. E o engraçado é isso, né? Como o ser humano, como o artista é capaz de aprender em momentos de dificuldade. Né? O Sim, teatro, você até fez uma reportagem sobre isso, né, Solito, sobre a questão da classe teatral. O é teatro verdade. soube aprender a se virar aí nesse período de pandemia. Você acha isso? Sim, é uma coisa muito, muito interessante como eles usaram a limitação como uma ferramenta narrativa ali. E tem saído coisas realmente muito interessantes que exploram essa. Que, de certa forma, é uma limitação, né? Porque o cara não consegue interagir, não tem essa troca que rola no teatro, mas usando a tecnologia como mais uma ferramenta. E assim, era uma coisa que a gente tinha visto um ou outro fazer, mas acho que a necessidade fez muita gente sentar e falar, beleza, o que, que eu consigo tirar disso aqui de mais interessante, né? E imagino até que algumas dessas ferramentas vão continuar rolando, mesmo depois que os teatros forem reabertos, depois que a gente tiver uma vacina, se É, tudo der certo, a gente eu vai. acho que é um caminho sem volta, sabia? Sim, Eu acho que o teatro vai ter, é um caminho sem, e é uma coisa incrível. Houve uma revolução no teatro. sim, As paredes caíram do teatro, a presença deixou de existir do teatro, e de é, repente é teatro ainda, e a gente está, sim, de alguma maneira, a gente está fazendo parte disso. Né? Então, todo sábado eu vejo duas peças, que pego legal. lá duas peças para ver, e assim, sempre é enriquecedor, sempre é Sim, enriquecedor. A gente vê a pulsação, né, dessa coisa do teatro. e é uma democratização, né? Eu vi muita gente falando, tipo, putz, beleza, a gente tá em São Paulo, Rio e tal, sempre tem trocentas opções. Mas você não tá nessas capitais, putz, você tem Isso pouquíssimas, melhorou, né? né? Esse tipo de coisa, a pandemia melhorou porque acabou democratizando o acesso à cultura de várias cidades que são periféricas, que não têm programação, e que Sim, hoje você pode, qualquer ponto do Brasil, se você tiver uma conexão razoável, você pode assistir a espetáculos incríveis. Assim como você pode assistir a aulas incríveis, exato. cursos incríveis, né? Inclusive de grandes universidades Sim, que você pode acessar isso gratuitamente. Então isso é muito bom, né? Tem o lado muito legal. chato, mas tem o lado bom, né? Tem, O que tem, é mais que a verdade. gente tem aí de cultura essa semana aí? Tem mais uma coisa de teatro que a gente tinha separado, né? Que é um formato em 3 atos, que é o espetáculo Por que Não Vivemos, Ah, sim. que é do russo Anton Chekhov. Tem Camila Pitanga, Cris Larinha, Edson Rocha, e ele vão ser 3 dias seguidos, 11, 12 e 13 de dezembro, e cada dia um ato dessa peça vai ser transmitido pelo YouTube e também aqui gratuitamente. É só você se inscrever e participar. A gente vai botar aqui desculpa, não é pelo YouTube, é pelo Simpla. E, É. e aí você vai poder participar
e assistir a peça. É uma iniciativa do CCBB. Todos os detalhes vão estar aqui, mas é só você resgatar seu ingresso lá e assistir os 3 atos. Eu acho interessante que agora o pessoal do teatro está fazendo formatos híbridos, né? Sim. Então, por exemplo, apresenta com pouca gente no teatro, presencialmente. O da Mia Mello foi isso. Ela apresenta ali com um público, mas está apresentando também pelo streaming. Quer dizer, ficou um negócio assim, incrível. Sim. Eu sugiro vivamente que você entre nesse mundo do teatro. Muito legal. É bacana mesmo. Não só o teatro comercial, mas o teatro experimental, por exemplo. A gente tem visto várias transmissões do Zinozona, do Oficina, né? É incrível. Acho É demais. mesmo. Acho bom. O que mais que a gente tem aí? A gente tem também fotografia, né? Que, na verdade, não é só fotografia, mas é o seguinte. O Moreira Salles, o Instituto Moreira Salles, tem aquela revista deles, Zoom, ZUM, sobre fotografia. Eles vão lançar a edição número 19 agora, no final de semana. E, para celebrar isso, eles programaram um monte de atividades, né? Como é que eles estão chamando? O Festival Zoom Online, que vai ter um monte de convidados entre os dias 11, 12 e 13, no canal do YouTube da revista Zoom, falando sobre um monte de temas, de racismo na história da arte, a violência na América Latina, a produção indígena, artística indígena, contra a cultura, manipulação de imagem, enfim. São vários convidados, é uma programação extensa, assim, na sexta rola no final do dia, vai ter uma aula com a Lilia Schwartz, no sábado vai ter a imaginação feminista, um debate, vai ter a política da imagem, e elas rolam no final de semana vai ser à tarde, das 15 às 18h30, e só na sexta que começa no final do dia, às 6h30. Também a gente vai linkar aqui a programação, mas vai ser lá, só ligar no YouTube da revista Zoom e assistir, escolher o que você quer ver e curtir. Ótimo. E para você que quer ler, né, e quer ficar talvez isolado um pouco, né? É bom se isolar. Eu não sei até que ponto é bom se isolar no isolamento. Sim. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler um pouco ligado nas coisas. Assim. Mas se Sim. você quer, eu tenho uma sugestão de leitura, um flipping through aqui, ó, que é o seguinte: Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski, é uma nova tradução do Paulo Bezerra para o famoso relato do Dostoiévski, Recordação da Casa dos Mortos. Né? Essa tradução, do lançamento da editora 34, desse relato, né? Ele encerra 20 anos do trabalho do Paulo Bezerra. Paulo Bezerra, um tradutor maravilhoso que passou desde 2001 até hoje, ele tem traduzido todos os clássicos do Dostoiévski, né? Ele tem se dedicado ao Dostoiévski em traduções primorosas, traduções maravilhosas, e ele não só tradução, mas ele faz também estudos, né? sobre as fontes, sobre o que é importante, sobre quem é Dostoiévski, né? Dostoiévski sempre foi um autor muito famoso no Brasil. Sim. E cada vez Dostoiévski cada vez a gente vê coisas acontecendo interessantes do Dostoiévski. Paulo Bezerra então encerra isso, né? Ele diz o seguinte: eu encerro a minha contribuição porque agora eu acho que eu consegui fazer uma passagem de um momento em que as traduções do russo eram feitas por de outros idiomas, como inglês e francês, e agora eu acho que eu ajudei a criar essa cultura da tradução diretamente do russo com grandes tradutores e tal. Né? Então, esse foi um papel maravilhoso do Paulo Bezerra. Bom, Escritos da Casa Morta, que você deve ter lido também como Recordação da Casa dos Mortos. Sim. Né? Sim. Que é o quê? Em 1849, o Dostoiévski foi condenado à morte e passou por trabalhos forçados, né? Porque ele participou do círculo Pietrachevsky, que era um círculo contra o czar, né?
e ele jovem, ele acabou sendo obrigado a pena foi comutada na hora do fuzilamento. Eles comutaram a pena e colocaram Dostoiévski e os outros participantes do Push aí, né? Do Putsch, para trabalhos forçados na Sibéria. E o relato que vem disso, dele jovem, né, que ele tinha 28 anos, é Escritos da Casa Morta, que é o quê? A vida de trabalhos forçados na Sibéria, durante 4 anos. Carregando coisa. E o Dostoiévski era engenheiro, mas ele não tinha diploma e ele teve que carregar pedra. Né? Nossa. E essa experiência é magnífica, porque é autobiográfica, mas, ao mesmo tempo, ela serviu para que o Dostoiévski, na maturidade, fizesse os romances dele, porque todos os personagens que ele conheceu, as pessoas do povo que ele conhecia, esses condenados à morte, os degredados, ele foi usando essas figuras, inclusive Karamazov, inclusive o grande livro dele, Crime e Castigo, né? Raskolnikov, todos Sim. aqueles personagens estão aqui, em relatos reais. Em relatos reais. Então, isso aqui foi o cadinho experimental, foi o laboratório do Dostoiévski, para toda a obra posterior do Dostoiévski. Demais. Então, é magnífica essa edição, é magnífica, ela tem também as xilogravuras do Oswaldo Guild, né? Então, tudo uma coisa, é um negócio muito caprichado. E, assim, mergulhar nisso aqui é mergulhar no inferno. É mergulhar no inferno, mas é buscar no inferno isso que fez o Dostoiévski, né? Uma inspiração divina para a literatura. Demais. A literatura dele é emocionante. Não sei como É é que demais. você... Então, esse livro foi publicado entre 1860 e 1862. Né? Teve várias versões, mas o que o Paulo Bezerra faz aqui é um estudo também sobre as fontes, sobre as fichas, né? Porque, na verdade, o que restou do Dostoiévski? Dostoiévski estava lá, jovem, quebrando pedra, lá, batendo pedra. Ele anotava em fichas, né? Anotava em pedaços de papel, ele foi anotando, até que finalmente ele recolheu tudo isso aqui. São 400 páginas de anotações infernais. Recomendo Sensacional. muito a leitura. Né? E, Demais. bom, eu vou fazer um unboxing aqui, porque vale a pena. Um colega nosso, né? A gente tem muita ligação com os assessores de imprensa. Né? Assessor de imprensa se vira para fazer as coisas, né? Para fazer a divulgação de produtos culturais. Sim. E aí eu recebi esse box aqui, essa caixinha, do disco do álbum do Luiz Martins, que é um maestro compositor e cantor baiano, chama Sonho Live. E aí o assessor disse assim, eu vou te mandar um negócio vintage, ninguém mais, é nostálgico, né? E ele mandou, então, essa coisa aqui, que é olha que bonito. Isso aqui acontecia antigamente, a gente recebia isso. É verdade. Isso aqui até era chamado jabá, mas não é jabá, isso aqui é material de trabalho. Mas olha o capricho, né? Tem aqui, tem uma, tem um link para... O produto não está aqui, né? O produto está em QR Code, entendeu? Sim. O produto está aqui, você vai ouvir o disco, mas está aqui para fazer um gin tônica e curtir o disco do Luiz Martins. E aí, bom, isso aqui, uma coisa que não acontece nunca mais, né? Nunca É mais a gente verdade. recebe essa coisa nostálgica. Estou guardando até, né? Não, é muito legal. Todo o negócio do gin, né? Mas, enfim, o que vale a pena é que eu acho que o Luiz Martins, que é esse sujeito que teve essa ideia de, né, ele, o assessor, de mandar esse produto, é um cara de grande talento e que Sim. aparece, de repente, na cena da música brasileira, 42 anos, na maturidade, fazendo música brasileira de alta qualidade, assim, lembrando um pouco Caetano, lembrando Guilherme Arantes. É um maestro incrível. Eu recomendo que você ouça Sonho Live, tem todas as plataformas. São 20 faixas e todas com música popular brasileira, porque música popular brasileira muitas vezes é desprezada. Né? Hoje o breganejo, o sertanejo universitário e outras coisas, outros gêneros dominaram, mas a música popular brasileira ainda é gostosa e ela ainda nos traz prazer, né?
É Fica isso aí. essa dica aí, Luiz Martins, Sonho Live. E obrigado por essa lembrança tão, né, singela de um tempo em que se Sim. fazia isso, né? Nossa, eu guardo alguns releases assim históricos que eu ganhei ao longo No da tempo vida. que a gente estava em redação e o pessoal nos visitava, né? Eu me Nossa, lembro que tem os músicos nos visitavam. Ah, tô aqui, trouxe aqui e tal, que tal, que você vai barato. mandar. Tal. Eu lembro de Isso uma. já é um outro mundo, né, Soli? Já é um Nossa, outro mundo. total. Não, alguns são tão legais que são umas lembranças que eu guardo, assim. Teve uma vez que eu lembrei que, por exemplo, os Transformers, eles lançaram e mandaram uma mala que se abria e tinha uma máscara Isso, do Optimus Prime. Ah, sensacional. sensacional. E assim, tomara que um dia volte, né, esse tipo de coisa, porque é tão bonito, né? Divertido, né? Divertido. É. E temos música ainda, né? Temos Tem. uma coisa, uma notícia meio melancólica. A gente pode chamar de melancólica. O que você acha? Eu acho que sim, viu? Acho que é uma boa definição para o que rolou. E, bom, acho que quem acompanha a música deve ter visto já, mas é a venda do catálogo, né, do acervo do Bob Dylan para a Universal. Todas as músicas dele, ele vendeu o acervo por um valor que não foi oficialmente anunciado, mas que é estimado em 300 milhões de dólares. É a maior negociação do tipo já feita assim na todos os tempos, né? Ele vendeu tudo o que ele já compôs, eles têm os direitos sobre as músicas. Então, a partir de agora, eles podem usar isso do jeito que eles quiserem. Eles não têm os direitos das gravações, eu acho, oficialmente, porque elas são da Columbia, mas eles têm os direitos das músicas. Tipo, eles vão passar a receber royalties por elas, outros artistas podem regravar, enfim, é uma coisa assim chocante até, né? Eu acho chocante porque se trata de apenas Bob Dylan, né? O nosso herói, o nosso deus, né? Do canto popular, né? Sim, sim, E eu não entendo por que ele fez isso, porque, por exemplo, Grateful Dead, né? Os caras tem grupos de rock que mantêm né, o vault deles, o baú deles intacto e deixam para as pessoas curtirem como quiserem, né? sim, Tem vários grupos assim. E o Bob Dylan era um cara que tinha esse cuidado, né? Ele sempre teve programa de rádio, ele sempre juntou os bootlegs lá dele, as fitas piratas, as coisas piratas. O arquivo dele é venerável. E a gente sempre viu o Bob Dylan assim, poxa, ele está aí. Que bom que o Bob está aí, né? sim, Ele está aí, exato. ele está nos dando a direção. Então eu acho muito estranho ele ter feito isso. E, por exemplo, o que acontece? Quando um músico vende o acervo, parece que ele se livra daquilo e se despersonaliza um pouco. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Beatles, que venderam o acervo todo, né? O Michael Jackson, que comprou que vendeu para a Sony toda Sim, a obra dele e se sentiu até amaldiçoado por causa disso, né? é loucura, né? Loucura, né? Mas é isso E mesmo, né? personaliza, parece que vira uma coisa assim, um catálogo, né? Deixa de ser a obra de um artista e passa a ser um catálogo. Sim, Obviamente, a gente não vai deixar de amar para sempre Bob Dylan. claro. Enfim, eu acho É, que é, perde um pouquinho daquela aura que o Bob Dylan tinha e que outros grupos têm, outras sim, bandas têm, você não acha? sim. Como é que você vê isso? Eu acho isso mesmo. Tipo, o Grateful Dead, eles têm todo um cuidado de lançar as próprias fitas, né? Então tem séries de discos ao vivo que eles lançam regularmente com as fitas, mas também os fãs que gravavam os shows e tal estão liberados para colocar isso. Então, se você entrar no archive, no site, você vai ver um monte de Isso, Archive. gravação que os caras fizeram. E assim, basicamente tudo que o Grateful Dead tocou, todas as notas que eles tocaram na história, está registrada e muito disso é compartilhado gratuitamente, né? Isso é uma... Acho que o Grateful Dead é um case único, né, na É. música, assim. Mas A minha pergunta é assim, a obra do Bob Dylan vale 300 milhões de dólares? acho que vale...
é muito mais, Eu né? acho que vale muito mais do que isso. Vale a nossa vida, vale a nossa sensibilidade, vale nossas lembranças, Sim, vale o que a gente vai fazer no futuro. é. Não, é um troço assim. Eu, É que o Bob Dylan também, assim, a gente fica surpreso, mas o cara faz cada coisa que a gente sempre fica tipo, como assim, né? Ele faz, eu não sei se também ele faz umas coisas meio para chocar e tal. Uma coisa que eu li é que tem gente falando que isso foi uma decisão assim de meio de poupar as brigas que poderiam surgir o dia que ele morresse, sabe? Tipo, já vendeu, encerra com isso, fez um pé de meia ali para as próximas 15 gerações e pronto, assim, porque entregou na mão da gravadora e meio tipo, se vira, façam o que vocês quiserem, eu não tenho mais nada a ver com isso, porque no fim a gente vê que é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. O Prince morreu e a gravadora e os herdeiros estão lançando o que eles querem, independente do que o Prince sempre quis ou não, né? Estão colocando os discos nos streams que ele nunca quis, estão lançando um monte de coisas do acervo lá do Vault dele que ele também não queria. Então, no fim, ele falou: isso vai rolar de uma maneira ou de outra, então, top, pelo menos vocês me pagam já e pronto, sabe? E poupa a treta. Assim, é uma. ele está perdoado, né? Ele está perdoado. Nobel de Literatura, Exato. maior figura da canção popular, está perdoado. É. Eu acho que assim, é uma visão de essa coisa dele, tipo, não quero saber dessa treta, acho que até faz sentido. Se ele pensou nisso, mas a gente nunca vai saber, né? Não tem como, não tem Não, como saber. até porque o Bob Dylan é impenetrável nas suas ideias. Exato. Então, eu sei que ele vai começar a compor outras coisas que não fazem parte desse catálogo dos 300 milhões. Sim, sim. Então ele vai continuar, ele tem quase 80 anos, né? Assim, que vem coisa boa, dá para esperar, né? Esse último aí tá saindo as listas de melhores do ano. Invariavelmente o novo disco dele tá lá no meio dos grandes lançamentos de 2020. Então, quer dizer, coisa boa ele ainda tem para lançar, né? Coisa maravilhosa. Então é isso, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aí. Sim. Fique ligado. A gente vai se falando aí. Vamos fazendo o possível para que a cultura, para que as artes, para que os livros continuem vivos na nossa alma. É isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até semana que vem. Até semana que vem.